Enquanto isso, Bartolo comenta com Juliana que o Brasil é bem mais quente que a Itália e ressalta que aquela fazenda é abençoada. Juliana revela que nunca havia visto um cafezal em sua vida e Bartolo explica que o país vive de café. Juliana então pergunta se Mateu herdará todos aqueles cafezais e Bartolo confirma, dizendo que foi uma grande sorte para Mateu ter se casado com Rosana. Juliana fica triste com a constatação, mas Bartolo se desculpa, afirmando que não queria lhe dizer aquilo. Juliana responde que entende e lembra que Rosana está esperando um filho de Mateu, antes de retornar ao trabalho com determinação. Em outro cenário, Paola aproveita um momento de intimidade e tranquilidade, tomando banho em sua banheira. Francesco pergunta a Paola se ela teria ido até lá para depositar algum dinheiro, mas Paola nega, explicando que, na verdade, havia ido apenas para conversar com ele, revelando que estava separada de seu marido e ressaltando que não queria tratar daquele assunto dentro da casa bancária, deixando Francesco intrigado, sem entender direito a situação, até que Paola o surpreende com um convite para jantar com ela naquela mesma noite. Enquanto isso, Mariana caminha pela casa e Janete a aborda para perguntar sobre seu filho Marco Antônio, ao que Mariana responde que o rapaz continua trancado em seu quarto e se recusa até mesmo a almoçar, levando Luiz a comentar que ele acabaria desencarnando de amor, mas Janete rebate dizendo que ninguém desencarna de amor e em seguida pede que eles sirvam o almoço, justificando que, por causa dos negócios, o patrão não viria comer em casa. Em outro ponto, Angélica assegura a Augusto que gostaria de saber como Rosana recebeu a italiana, mas Augusto revela que também gostaria de entender como seu pai estava se resolvendo com o pai de Paola, acrescentando ainda que Altino havia perdido um terço da fazenda, o que faz Angélica questionar se ele não se sente responsável por isso. Ao que Augusto comenta que, para quem era tão tímida, ela está cada vez mais felina, e Angélica responde que tudo na vida é aprendizado. Augusto então ressalta que, se Angélica quisesse passar alguns dias na fazenda de seu pai, ele não teria objeção alguma, e Angélica disse que gostaria sim, pois já havia pensado nisso, recebendo de Augusto a oferta de embarcá-la ainda naquele mesmo dia, o que ela considera ótimo. Enquanto isso, Paola prepara uma massa, sonhando acordada e dizendo para si mesma que Francesco iria provar o macarrão como jamais havia comido em sua vida. Em outro momento, Bartolo comenta que tudo que ganham eles guardam, sendo por isso que ninguém deixa a fazenda, ressaltando que Gomercindo deposita plena confiança em Mateu e aproveita para perguntar a Juliana se já imaginou o que Mateu perderia caso fosse embora dali. E Juliana questiona como era a vida de Mateu com a esposa, ouvindo de Bartolo que tudo ia bem até Antenor voltar trazendo notícias dela. Enquanto Angélica viaja de trem, Paola ouve batidas em sua porta, vai atender e se depara com Augusto, que conta ter acabado de embarcar sua mulher rumo à fazenda de seu pai. Mas Paola pede que ele desapareça e fecha a porta em sua cara, ficando logo em seguida pensativa e inquieta. Em outro ambiente, Leonor apresenta Juliana a Maria, que a encara com firmeza, mas logo lhe dá as boas-vindas, e Juliana agradece com humildade. Maria então afirma que ela não precisará mais se desgastar na lida dos cafezais como os outros trabalhadores, embora Bartolo comente que Juliana não demonstrou estranheza alguma ao pegar na enxada. E Maria completa dizendo que qualquer necessidade deveria ser comunicada diretamente a Leonora. Nesse momento, Bartolo suspira e comenta que aquela era nada menos de que a sogra de Mateu, ao que Juliana responde que já não tem mais Mateu. Em seguida, ela pergunta onde poderia tomar banho, e Bartolo a conduz até o local, enquanto Leonora comenta com Maria que Juliana é uma bela mulher, e Maria concorda, dizendo que de fato era bela demais. Leonora segue colhendo alguns legumes para preparar o jantar. Do outro lado, Francesco pede a Damião que avise Janete de que ele chegaria mais tarde, mas o empregado lhe pergunta se não deseja que o leve até o destino, ouvindo como resposta que ele preferia caminhar um pouco, de modo que Damião se retira. Enquanto isso, Paola finaliza o macarrão e comenta consigo mesma que Francesco já deve estar a caminho, enquanto Francesco caminha pensativo. Na casa, Marco Antônio desce as escadas e Janete pergunta se ele sairia novamente, ao que ele dá a entender que sim, e ainda acrescenta que jantaria na rua. Pouco depois, Mariana surge informando que Damião havia acabado de chegar e que, por meio dele, Francesco mandou avisar que não jantaria em casa devido a uma reunião de negócios e, em vez disso, ceava com amigos, deixando Janete chateada, dizendo que mais uma vez jantaria sozinha, antes de Mariana pedir licença e sair.
Paola, por sua vez, arruma a mesa, até que atende a porta e recebe Francisco, que chega trazendo um bom vinho italiano. Agradecido por Paola, que logo depois pergunta se ele não teria chegado cedo demais, mas ele responde que não, pois ela já estava com o macarrão pronto. Paola pede que ele abra o vinho, e Francisco responde de pronto que sim, trocando olhares intensos e sugestivos com ela. Enquanto isso, Anacleto comenta que estava a par de toda a situação e que não estava gostando de nada. E Altino confirma que também não, pois havia entregado parte da fazenda a Paola, sem sequer imaginar que o amor dela por Augusto fosse durar tão pouco. Ao que Anacleto acrescenta que Augusto não foi homem suficiente para sustentar aquela história. Mas Altino o interrompe pedindo que não o ofenda, alegando que o rapaz apenas estava esperando as coisas se acomodarem. Altino então revela que Paola colocou Augusto para fora de casa, informação que surpreende Anacleto, que não sabia de nada, e ainda completa dizendo que Paola chegou a se aproximar de Angélica, ensinando-a inclusive a preparar macarrão. Altino revela que Paola colocou um ponto final no romance dos dois, encerrando de vez qualquer possibilidade de reconciliação. E diante disso, Anacleto responde de forma ríspida, dizendo que não devolverá absolutamente nada, deixando claro que não abrirá mão de sua parte da fazenda. Em outro ambiente, Francisco elogia com entusiasmo o macarrão preparado por Paola, ressaltando que o sabor o transportava diretamente para a Itália, fazendo-o lembrar-se da própria mãe e definindo aquele prato como tendo sabor de saudade, o que emociona Paola, que confessa ter rezado para que ele realmente gostasse. Enquanto isso, Maria pergunta a Mateus se ele havia visto Juliana naquele dia, mas Mateus nega, justificando que não teve tempo, o que leva Rosana a questionar se ele não esteve no cafezal. E Mateus responde que teve outras ocupações. Gumercindo intervém e revela que Juliana trabalhou no cafezal ao lado de Bartolo, e Maria confirma, contando que havia se encontrado com ambos e que Juliana lhe pareceu uma moça simples, que Mateus também admite como verdade. Rosana, no entanto, provoca dizendo que Maria havia comentado que Juliana também era muito bonita. E Mateus, sem prolongar a conversa, afirma que vai se deitar, retirando-se em seguida. Gumercindo pede a Maria e Rosana que não fiquem cutucando Mateus com tais insinuações, mas Rosana retruca, perguntando o que elas haviam falado demais, e logo depois questiona por que Juliana precisa ir para Lida e trabalhar na enxada, alegando que não está sendo paga para isso, ao que Gumercindo responde que Juliana sempre esteve acostumada a trabalhar para sobreviver. Rosana, ainda contrariada, diz que também irá se deitar, pede a bênção dos pais e se retira, deixando Maria atenta ao perceber que aparentemente alguém está chegando, o que leva Gumercindo a se levantar, dizendo que irá verificar. Nesse mesmo instante, Paola serve vinho para ela e Francisco, e ele pergunta sobre os pais dela, ao que Paola responde, dando a entender que aparecem de vez em quando. Francisco questiona se ela não tem medo de viver sozinha, mas Paola afirma que aprendeu a não temer nada nesta vida, o que leva Francisco a chamá-la de valente e bela, e Paola o chama de gentil. Ela revela que terá de se acostumar a viver sozinha em São Paulo, sem depender de ninguém. E quando Francisco insiste sobre o pai dela, Paola responde que ambos levam suas próprias vidas e que ela deseja ser dona do seu próprio destino. Paola então pergunta se Francisco havia realmente gostado do macarrão, e ele dá a entender que estava maravilhoso, comentando ainda que era mais fácil encontrar outros italianos como ele do que brasileiros. Paola, pensativa, diz que sempre imaginou preparar-se o macarrão para o povo deles, chegando até a cogitar a ideia de fabricá-lo para que pessoas como Francisco pudessem comprar e preparar em suas casas. Francisco questiona se Paola queria abrir uma fábrica de macarrão, e ela confirma, afirmando que seria o macarrão dela, com o verdadeiro sabor da Itália. Francisco observa atentamente e conclui que, pelo que entendia, Paola buscava sua ajuda, e embora ele concorde com a ideia, ressalta que não acredita não ser o momento adequado, devido a uma crise muito séria que atingia a todos, ao que Paola prontamente questiona, e ele confirma como verdade. Paola argumenta que pretendia começar de forma modesta e provoca perguntando se, mesmo em tempos de crise, alguém deixa de comer, acrescentando em tom brincalhão se agora Francisco gostaria de ser seu sócio. Ele ri, explicando que já tinha muitos negócios para administrar, mas garante que ajudará Paola no que puder, o que a deixa radiante, a ponto de beijar repetidamente o rosto dele em agradecimento. Em outra cena, Leonora garante que comida é o que não falta na fazenda, e por isso quase não cozinha mais em sua casa. E Juliana
Juliana aproveita para comentar que na casa de Francesco havia muito desperdício, como Leonora respondendo que, ao menos, eles nunca haviam passado fome. Juliana recorda que a madame não gostava de comida esquentada e menciona que o pai de Janete desencarnou cheio de dívidas por causa dos jogos, o que surpreende Bartolo. Leonora então pergunta como Francesco era, e Juliana, emocionada, responde que ele era uma bela pessoa, alguém que ela adorava porque ele lembrava seu próprio pai, e por causa dele nunca havia deixado aquela casa. Bartolo insiste se ela ficou ali também por Marco Antônio, mas Juliana admite que sentia pena dele, embora hoje sentisse apenas medo, pedindo logo em seguida que falassem de outro assunto. Em paralelo, Francesco caminha pelas ruas, cantando até que retorna para casa, onde Janete observa sua expressão e comenta que aparentemente a reunião havia sido muito boa, e Francesco confirma com tranquilidade, antes de ela acrescentar que Marco Antônio havia saído ao cair da tarde, após passar o dia inteiro trancado em seu quarto. Janete, visivelmente preocupada, questiona o que irão fazer com Marco Antônio e logo em seguida pergunta a Francesco se ele sabe de Juliana, mas Francesco dá a entender que não sabe de nada e, irritado, sobe as escadas alegando que Janete havia estragado a noite dele. Enquanto isso, em outro cenário, Leonora conversa com Juliana e revela que o grande sonho de Bartolo é plantar uvas, afirmando que ele não pensa em outra coisa e que para isso eles estão guardando dinheiro com dedicação. Juliana questiona Leonora sobre Mateu, dizendo que desde quando chegou não o viu mais. E Leonora explica que Rosana anda tomada pelo ciúme, pois não aceita o fato de Mateu ter trazido Juliana de volta. Além do mais, teme perder o próprio marido. Curiosa, Juliana pergunta como é Rosana, e em outra cena, deitada ao lado de Mateu, Rosana o encara e questiona se ele pretende deixar Juliana trabalhar nos cafezais junto com os outros, alegando que preferia que Juliana ficasse dentro da casa grande ajudando Leonora, deixando no ar sua insegurança e possessividade, enquanto Mateu permanece em silêncio, observando atentamente as palavras da esposa.